Olá, ouvintes, aproveite o Fala Sebrae. Olá, pessoal, sou Bero Wilson, analista do Sebrae Paraíba, e hoje eu estou com Regina Amorim falando sobre a Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos. Essa feira foi a primeira feira 100% digital no Brasil em 2020. Esse ano, a Organização das Nações Unidas estabeleceu que o ano de 2021 como o ano da economia criativa para o desenvolvimento sustentável. Economia criativa são negócios que se desenvolvem utilizando o conhecimento, a criatividade, a cultura e a tecnologia, agregando valor econômico aos produtos e serviços. Bem-vinda, Regina! Vamos falar sobre essa feira. Conta pra gente como foi essa ideia, de onde surgiu, o que foi pensado durante esse período de 2019 para 2021. Conta um pouquinho a história sobre essa feira. Então, Bera, o Brasil é um dos países mais criativos do mundo. E o Nordeste é uma das regiões também que se destaca. É tanto que o Sistema Sebrae, nós temos um projeto, Cadeia de Valor, da Economia Criativa Nordeste, onde a gente pôde, desde 2018, ir formatando tanto a gestão do conhecimento, a preparação desses produtos e serviços criativos, e, ao mesmo tempo, gerando novos negócios. Então, a FINC Digital, que é a Feira Internacional de Negócios Criativos e Colaborativos, ela aconteceu em 2019 de forma presencial no Espaço Cultural em João Pessoa. Em 2020, nós íamos repetir também presencial, mas por conta da pandemia, fizemos uma pesquisa e todo o pessoal aderiu à ideia de entrar no mundo digital, realizando a FINC no formato 100% digital. Essa feira a gente fez com 180 lojas virtuais e mais de 400 pequenos negócios da economia criativa, porque muitos têm associações, então, numa mesma loja virtual tinha vários pequenos negócios. Foi bem interessante, foi um mundo assim que a gente foi desbravando no desconhecido, mas foram as portas abrindo. A feira foi totalmente disruptiva, gerou projeção, visibilidade. Nós tivemos acesso em 672 cidades de 35 países do mundo, incluindo o Brasil. Muito bom. E a gente nem esperava que fosse acontecer vendas internacionais. E as biojoias do Amazonas, de Manaus, elas foram vendidas para a Itália. Então, imagina, uma feira totalmente diferenciada que foi se projetando no mundo digital, com a internet exponencial. E, de certa forma, foi a primeira vez que eu vi uma feira de negócios acontecerem duas edições no mesmo ano, porque o Sebrae Paraíba coordenou a primeira FINC digital e no mesmo ano, em novembro, o Sebrae Bahia realizou outra FINC digital. E agora a gente volta para Paraíba como coordenação da FINC Digital 2021, nesse ano tão importante que a ONU estabeleceu, né? Que é o Ano da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável. Então, é a hora que nós vamos avançar e a feira, por si, ela já é internacional. Quando a gente está no mundo digital, as coisas já acontecem sem a gente ter esse domínio de fronteiras. E a procura está muito boa, sabe? Eu acredito que rapidamente, essas 200 lojas previstas para a FINC Digital 2021, elas estarão preenchidas por negócios de qualquer lugar do país e, quem sabe, do país Brasil e de outros países que têm também os negócios criativos. Por falar em criativo, o que seria a economia criativa para quem não conhece, para quem não está entendendo do que nós estamos falando em termos de feira e que talvez vocês tenham um negócio que esteja nessa economia e nem sabe, né? Então, fala um pouco sobre o que é a economia verdade, criativa. Foi bem pertinente a pergunta, porque muitos estão fazendo parte dos segmentos da economia criativa e não percebem o quanto os negócios criativos eles têm um diferencial. Então,
os negócios criativos são aqueles que se desenvolvem utilizando o que nós temos em abundância, que é a nossa criatividade, a tecnologia, a cultura e o conhecimento. Então, quando a gente trabalha os nossos insights, a gente sabendo que tem os recursos em abundância, a gente está saindo um pouco dessa economia tradicional, que é a economia da escassez dos recursos, e começa a ver possibilidades maiores dentro de um mundo onde toda a matéria-prima que a gente precisa, os pilares, eles estão ilimitados, eles se multiplicam, eles se renovam, eles não se esgotam. Que é exatamente a criatividade, né? Todos nós somos criativos. E quanto mais a gente usa a criatividade, mais criativos nós somos. Conhecimento. A gente pode passar todo o conhecimento que nós temos para outra pessoa, mas ele não sai da gente. Então, veja, não existe a preocupação de concorrência dentro do mundo criativo. E os negócios criativos, eles crescem mais rápido, eles geram mais valor comercial, e sem contar que é o intangível que gera toda a experiência dos negócios criativos. Então, veja, a experiência que a gente tem de estar num concerto de música, por exemplo, isso mexe com as nossas emoções. Então, os segmentos da economia criativa, eles são muito amplos já, né? Porque a gente tem o segmento do artesanato e arte popular, nós temos as festas populares, os games, tecnologia da informação, comunicação, o design, que é tão importante, tanto para o design urbano, como o design gráfico, design de moda, design de interiores. Isso é muito importante, faz muita diferença nos negócios. As artes cênicas, que entra o teatro, o circo, a dança, as artes visuais, as artes de mídia. Enfim, é um mundo diferenciado que faz parte do nosso dia a dia, que amplia o entretenimento das pessoas, da sociedade, do mundo, e que a gente precisa ter esse olhar. E é exatamente nesse cenário da Think Digital que esses negócios se encontram e que vão ter grandes possibilidades, tanto de geração de conhecimento, de promoção de negócios, de parcerias, de ações colaborativas, porque a colaboração tem muito a ver com as plataformas. A economia criativa, ela basicamente depende da internet, de uma plataforma, que dentro dessa plataforma, ora nós somos consumidores, ora nós somos fornecedores. É o caso de Uber, de Airbnb e de tantos outros negócios que você, dependendo da situação, você está sendo um fornecedor, até de roupa, de bazar, de tudo. Se tiver numa plataforma, isso pode acontecer. A gente coloca a roupa no bazar, no brechó, alguma coisa assim, e também você pode buscar esse consumo através de outras roupas que estão lá do vestuário. Com essa mudança de cenário que nós fomos forçados, né, devido à crise, dessa migração para o digital da maioria dos negócios, hoje o modelo de negócio ele tende a ser híbrido, né, tanto no presencial como no digital. Os negócios da economia criativa, muitos que dependem, né, dessa interação com o público, né, desse contato, eles sofreram bastante com esse momento, né? Para esses negócios criativos, como a classe dos artistas, né, a solução digital, ela foi se adaptando também a essas novas necessidades, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse segmento que foi muito afetado, como a parte de eventos, né? Isso foi um desafio muito grande. Sem dúvida nenhuma. E trazer a feira para o digital, eu, assim, observando o que aconteceu e como a feira foi a primeira feira digital, um grande evento que foi referência nacional, né?
como um evento digital. Queria que você falasse um pouco desse desafio, dessa migração do presencial para o digital. Então, a grande maioria dos negócios, no primeiro momento, eles pararam, estagnaram, né? Ficou aquela inércia. E depois, os que estavam mais conscientes, eles foram encontrando as oportunidades. Que exatamente quando a gente tem essa consciência de que os negócios criativos, ele trabalha com os pilares de criatividade, tecnologia, né? E aproveita o seu conhecimento. O conhecimento é aquele específico que você tem. Por exemplo, quem é músico tem aquele conhecimento da música. E ele vai buscar também outras parcerias, né? Então, talvez o que a gente tinha menos utilizado tenha sido a internet, porque a gente estava esperando sempre por esse momento e esse momento nunca chegava. Então, hoje, depois de 1 ano, a gente nessa transformação digital, hoje fica bem mais fácil das pessoas visualizarem, e quem já passou por algum evento digital, uma feira de negócios, que é o exemplo da Think Digital, ele não quer mais sair da plataforma. Existe o entendimento e a vivência de que ele deve estar nos dois, tanto no presencial, para gerar a experiência de experimentar um produto, de sentir, de ver experimentar um serviço também. Isso fica no presencial, mas não com aquela dependência de ter várias lojas distribuídas, porque essas várias lojas distribuídas, elas vão estar no digital, e apenas você com algumas lojas, quem sabe em uma cidade do porte de João Pessoa, já resolva para você ter aquela experiência. A capacidade de adaptação foi fundamental para os pequenos negócios, né? Tanto dentro da economia criativa como fora dessa economia criativa. E aqui na Paraíba nós temos um indicativo, né? Fizemos uma pesquisa no final do ano sobre os impactos, e 77% dos pequenos negócios, a nossa Paraíba aqui, está vendendo online. Então, esse estímulo e essa disposição de acessar o digital para vendas, né? Estamos em 3º lugar no país. Então, é muito importante você que tem um pequeno negócio entender que seu negócio precisa também estar na internet. É verdade. O aprendizado é muito grande, o resultado é bem mais rápido, você faz mais com menos investimento. Então, essas são as possibilidades. Claro que o olho no olho, o abraço, o bem receber dos negócios no presencial, isso sempre vai ser bom para todos nós. Mas, se você quer ir mais longe nos negócios, você precisa também estar no digital. Até porque o mundo está mudando, o perfil do consumidor também. Essa juventude de 25 anos em diante, né? 25, não, que está chegando, os milênios, né? Já tem até os mais novos que milênios também. O perfil deles de consumo é totalmente diferenciado. Eles não querem a posse, eles querem o acesso. Então, a gente começa a perceber a diferença do que é um negócio criativo e o que é um negócio da economia tradicional. A economia tradicional, a gente foi muito acostumado a ter a posse para fazer a diferença, para mostrar poder, para ser mais rico, para mostrar a classe social. Na economia criativa, a gente não está, o perfil do consumidor não está muito preocupado com isso. Ele quer o acesso, ele quer a agilidade, ele quer um serviço bem feito, né? A qualidade do serviço. É tanto que os meus filhos e também, com certeza, os meus netos, eles não estão preocupados em um banco presencial, é tudo no Nubank, que é no próprio celular que resolve a vida deles. Carro, eles precisam, mas ora é Uber, ora é a locadora de veículo. Ele não possui o carro, ele tem o acesso ao carro, sabe? Então, isso são exemplos que estão virando uma rotina, uma vida comum nossa nesse mundo com a presença da internet e do digital. E o valor também das coisas, né? O valor não é só o valor
preço econômico, mas é o valor sobre aquele produto, o que tem de valores naquele produto para eu poder ter a posse. Então, qual é a origem daquilo, qual foi o esforço, quais são os valores que foram colocados dentro daquele produto. Eu vejo isso muito com os jovens, né? Eu vou comprar isso porque tem esse produto aqui não está ligado a nenhum trabalho escravo, essa marca aqui tem valores de sustentabilidade que eu acredito. Então, tem muito desses valores e a economia criativa, ela tem esse valor agregado à sua estrutura. Exatamente. Você tocou num ponto que isso está sendo muito real. Os jovens se preocupam com a origem. É tanto que a Europa, boa parte dos produtos, eles têm a identidade geográfica, a identidade de origem, né? Para que esses produtos, para que essa identidade agregue valor aos produtos. Pode ser um bom vinho e tantos outros, os queijos e outros produtos que temos. Os jovens hoje, eles têm essa consciência, né, da moda consciente também. Eles não estão preocupados em um guarda-roupa cheio de marcas. Ele quer saber se aquela marca também está preocupada com a sustentabilidade do mundo, com a inclusão social, com a diversidade cultural. E tem a moda ativista também, que é aquele pessoal que na própria roupa já está mandando uma mensagem, né, de preocupação com o planeta, com a questão ambiental e com o que for necessário, dependendo do ambiente que a gente está vivenciando. E para 2021, como é que vai ser a feira? Quais são as expectativas? O que é que traz de diferencial de 2020, 2019? Então, eu tenho falado com nossos fornecedores, desde a empresa da plataforma, que é a ADLabs. Eu digo, eu não quero xerox, eu quero coisa diferente. O que é que a gente pode fazer de diferente? Da mesma forma, a gente vai passar muito conhecimento através de mesa redonda. Você convidar pessoal de startups, seja startups da educação, seja startups digitais, pessoal da literatura, da moda. Então, vão ser bate-papos bem interessantes, com muito conhecimento para quem está na área. E os outros pequenos negócios, estou trazendo profissionais, a exemplo de futuristas, especialistas em economia criativa, com um conteúdo que certamente vai enriquecer o nosso conhecimento, vai mexer com nossos insights, e a gente tem a possibilidade de, pós-feira, a gente sair bem melhor para esse mercado competitivo. Então, vamos ter rodadas de negócio todos os dias. A rodada de negócio é bem interessante, porque você senta com os possíveis compradores, os possíveis lojistas que se interessam pelo seu negócio. E eu queria também mostrar que a gente já tem em João Pessoa a rota dos ateliês de João Pessoa. Então, as artes visuais, as artes plásticas, elas precisam ocupar seu lugar no mercado. Não dá para você ficar em 4 paredes do seu ateliê só criando. Se isso é o teu negócio, você tem que mostrar para o mundo. E essa feira, Think Digital, ela possibilita. É como eu falei, a surpresa que nós tivemos, né, de ter acesso em 672 cidades de 35 países. Então, a nossa rede está cada vez maior, as nossas conexões também e as possibilidades também. Então, eu convido a todos para fazer contato com o Sebrae Paraíba, os Sebrais também das unidades de federação das outras cidades, dos outros estados, procurar o setor de economia criativa, porque elas vão estar conosco, fazendo toda essa mobilização nos seus estados. E a Paraíba também, eu não descarto a gastronomia e o turismo criativo. Está na hora do turismo também se renovar, oxigenar, buscar parcerias com os diferentes e trabalhar produtos convergentes. E isso só vai poder acontecer quando toda a sociedade valorizar mais os nossos talentos culturais. É tanto que na Think Digital nós estamos estimulando lojas virtuais
até de blocos carnavalescos, a exemplo Cafuçu, que vai fazer oficina com a gente dentro da feira, outra palestra sobre outro trabalho, sei lá, uma boutique das escolas de samba do Rio, enfim. Gente, o mundo está para todos que buscam oportunidade. E essa feira também, você tanto pode ser mais rápido para ir buscar a inscrição para expor, como também para visitar a feira, que vai acontecer das 9 da manhã às 21 horas, de 5 a 8 de maio. Beleza, então a feira, ela é aberta ao grande público para promoção e comercialização de produtos de artesanato, arte popular, nas artes visuais, no audiovisual, no cinema, no design gráfico, moda e interiores, na música e na gastronomia, teatro, circo, literatura, games, websites, arquitetura, moda, museus, literatura, comunicação, publicidade, startups digitais e outros tantos que tiverem a criatividade como um meio de produção de produtos e serviços. Exatamente. E aqui eu deixo até uma mensagem, uma fala da Lala Deselin, que é uma futurista, pioneira em economia criativa do Brasil, que ela fala que o século XXI é o século do fazer junto, do empreendedorismo coletivo, o século da colaboração. Então, compreender esse mundo em rede é valorizar os bens intangíveis, que são os bens imateriais, que são abundantes, que se renovam e que se multiplicam com o uso. Que foi exatamente o que a gente falou. A criatividade é um bem intangível, imaterial, né? Ele não é algo concreto como um microfone, uma cadeira, uma mesa. A tecnologia da mesma forma, o conhecimento, a cultura, a essência da cultura, ela é intangível, tá? Então, veja, o quanto de oportunidades nós temos nesse mundo digital e dentro das novas economias, que é a economia criativa, somando com a economia colaborativa e a economia compartilhada. Quando nós estamos numa feira digital, nós estamos abraçando as novas economias. Esse momento que nós estamos passando de restrições nos proporcionou a trabalhar novos meios de se manter e de sobreviver, né, nesse mundo que está tão complicado. Eu, em uma reportagem, vi um artista, uma pessoa que desenha, e ele era desenhista de rua. E aí ficamos sem turistas, né? Com o lockdown, ficamos sem turistas e ele começou a vender pela internet. Ele se surpreendeu e está vendendo muito mais do que quando ele estava na rua, se arriscando. Claro, tendo contato com os turistas, é muito bom, mas também tem seus riscos. E ele não imaginava nunca que iria vender muito mais pela internet. Então, uma coisa que está sendo muito difícil para muita gente, acaba se tornando uma boa oportunidade de vender, né, de conseguir sobreviver e dar sustento às suas famílias, que tem muita gente aí passando por muita dificuldade, mas as oportunidades estão aí. E a feira é um ambiente para que essa rede comece a se conectar e a fazer novos negócios. Exatamente. O século XX foi o século do empreendedorismo individual, cada um por si, né? Sem buscar muito relacionamentos. Mas, como bem a Lala colocou, 2021 a gente precisa estar adequado a esse novo século, que são dos negócios colaborativos. Quanto mais a gente unir mentes, cabeças para pensar algo de forma coletiva, melhores resultados nós vamos ter em menor tempo e com um custo menor. Então, a ideia é essa, gente. Vocês contem com o Sebrae, busquem essas novas alternativas, porque alguém já disse que tudo que não muda está morto. E outro pensamento que eu gosto muito, até para mim mesma, não é o maior que vencerá o menor,
mas o mais rápido que vencerá o mais lento. Então, sejamos rápidos. Se a oportunidade está passando, se você está bem informado, não deixe para amanhã. Busque hoje. Porque uma das características também do empreendedor é esse perfil da busca da informação, de correr riscos calculados. Enfim, isso a gente tendo e fazendo planejamento, as chances de dar certo são muito grandes. E é isso que eu passo para todos. Vamos entrar no mundo dos novos negócios, das novas economias, porque hoje a economia criativa já é uma das maiores economias da China e a segunda economia do Reino Unido. E, Regina, o empreendedor brasileiro está se saindo muito bem com relação aos impactos da crise, né, da Covid, com relação a outros países, né? Que a nossa cultura brasileira é muito criativa, então a gente se vira nos 30 e consegue bons resultados e não fica naquele sofrimento, a gente parte para buscar soluções, então a nossa criatividade é nata, então a gente deve fazer uso e o brasileiro está fazendo muito bem esse uso da sua criatividade em busca de soluções nesse momento. Exatamente, nós temos vários casos de sucesso. Se algum pesquisador, algum escritor, né, que também é da economia criativa, ele se desse a oportunidade de ver quantos negócios surgiram nessa pandemia, negócios bem-sucedidos, a gente ia ter um livro bem volumoso. Então, veja, as possibilidades existem. Cabe a nós ter mais autoestima, acreditar mais no nosso potencial e planejar. Colocar no papel, a ideia no papel, ir desenvolvendo, né? Ferramentas nós temos no Sebrae, nos procure, porque a gente tem plano de negócio, a gente tem metodologias, a exemplo do Canvas, do Design Think, que são coisas rápidas para você elaborar um planejamento e ser bem sucedido. Sem contar que na nossa plataforma também de ensino à distância, nós temos mais de 100 cursos gratuitos para quem quiser aprender. E essa busca de conhecimento, gente, é também um segredo, vamos dizer assim. Quem se dá a oportunidade de pelo menos uma vez por mês fazer um curso dentro de alguma área para se especializar, é durante esse curso que você vai ter várias ideias maravilhosas para colocar em prática. E não adianta só ficar copiando, porque quando a gente só copia do outro, a gente só está na retaguarda, né? A gente nunca... Então, a ideia de proatividade, de ir mais longe, depende da sua ousadia, de assumir desafios também e de saber efetivamente onde quer chegar. Isso é muito importante. Então, pessoal, vocês que querem mais informações sobre a feira, acessem o nosso portal e as nossas redes sociais do Sebrae PB. E se quiser falar diretamente comigo, eu vou deixar aqui meu telefone. 839-9981-1486. E o e-mail, Regina? regina@pb.sebrae.com.br. Acessem nossas redes sociais pelo Instagram, Facebook, LinkedIn e também o nosso portal sebraepb.com.br. Lá você vai encontrar o link de acesso para a inscrição. As inscrições estão abertas para os expositores nesse momento e logo em seguida estarão abertas para o público em geral, não é isso, Regina? Exatamente. A feira abre para o público no dia 5 de maio, às 9 horas da manhã. Agora, para o expositor, as inscrições já podem ser realizadas gratuitamente na loja do Sebrae. Se tiver alguma dificuldade, entre em contato pelo meu telefone, que eu passo um link que fica mais fácil das pessoas se inscreverem. Fiquem atentos às nossas redes e obrigada, Regina. Você quer fazer mais alguma? Eu ainda tinha uma informação. Pode falar. Nós estamos trabalhando com pessoa jurídica, um CNPJ. Então, aquele pequeno negócio que ainda não tem um MEI, nós também orientamos o link do portal do empreendedor para que ele possa
Se formalizar, né? Se formalizar com o MEI, que só traz vantagens, inclusive para sua aposentadoria, quando necessário, ou algum momento que você precise de se hospitalizar, alguma coisa, isso te ajuda, mais do que se você não tiver absolutamente nada de previdência social. Inclusive, gente, nós temos um podcast falando sobre registro de empresa, que você tem todas as informações lá. Acesse o nosso portal e busque orientações de como se formalizar sua empresa na Paraíba. Você tem um passo a passo no nosso portal. Ok, gente, muito obrigada e até a próxima. Valeu, Regina. Boa sorte na feira, sucesso para todos e acessem a feira. Obrigada. Boa sorte para todos. Fala Sebrae. Sebrae.